Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Sushi e tá começando mais um Videovloggers 2.0. Então, o meu último vídeo foi uma merda, ficou só o áudio porque o YouTube tava de patifaria comigo. Na semana passada, a Ruiva me indicou o tema de tribos urbanas. Tribo urbana também é chamada de subcultura ou subsociedade. O que é? É um grupo de pessoas que têm algo em comum. A tribo urbana não é uma organização, é um grupo. Para que servem as tribos urbanas? As tribos urbanas, elas servem para saciar aquele sentimento, aquele desejo de pertencer a alguma coisa que as pessoas têm. É mais ou menos isso, as pessoas gostam de pertencer a uma cultura, a um grupo de pessoas que compartilham alguma coisa em comum com elas. Então elas criaram essas tribos urbanas para isso, para definir também, para rotular um tipo de pessoa, por exemplo, que eles não gostam. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma tribo urbana, desde que tenha os interesses necessários para isso, né? Daí tem aquela coisa de rivalidade das tribos urbanas. Por exemplo, os punks e os skinheads. Eles brigam entre si pela ideologia oposta. Os punks têm aquela visão mais liberal, mais contra as regras. Os skinheads são nazistas. A maioria dos punks atualmente não são bem punks, porque seguir a ideologia punk está quase impossível hoje em dia, por causa do capitalismo. E a maioria dos punks de atualmente ficam na Redenção ou em algum parque, não sei onde é que tu mora, mas aqui em Porto Alegre é na Redenção, bebendo vinho. Aquele vinho que eles compram ajuda o capitalismo. A comida que eles compram ajuda o capitalismo. Então é meio que difícil seguir uma ideologia anticapitalista num mundo tão capitalista. Tu ia ter que virar um ermitão. No Wikipedia tem uma tabela de tribos urbanas com o ano mais ou menos que elas surgiram. Em 1950 surgiram os surfistas, Ted Boys, que eu não faço ideia do que são, e motoqueiros, que eu acho que são aqueles caras de cabelo comprido que ficam com as Harley Davidson, com os Ray-Ban, andando por aí, aquelas barbas gigantes. Eu acho que esses aí são esses motoqueiros. Em 1960 surgiram os hippies, os hooligans, os nerds, os mods, que até ontem eu pensava que mods era um absorvente, né? Tem os rockers, que são os roqueiros, oh really? Tem os hood boys, que eu não sei o que são. Os skatistas, que andam de skate, oh really? E os skinheads, que eu falei anteriormente. Tem os casuais, que surgiram em 1970. Os hip hoppers, headbangers, que são os metaleiros. Preppies, que eu não sei o que são. Daí os punks. Sweetheads, que eu não faço a mínima ideia do que são. Tecnossexuais, que eu também não sei o que são. E os pichadores. Em 1980 surgiram os carecas. Daí os charmeiros, que eu acho que são os Charmander do Pokémon. Os cyberpunks, que pra quem não sabe, os cyberpunks são os punks que tem um moicano de ferro. Ou então são aqueles punks que doaram um dos membros do corpo pra ciência e substituíram por um membro mecânico. Tipo os ciborgues dos Jovens Titãs. Ou o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Ou até mesmo o Will Smith em Eu, Robô. Daí tem os góticos, que não são emos, são góticos. Os grafiteiros. New Age Travelers, que eu não sei o que são. Deve ser aqueles caras que curtem Eurotrip, assim. Psychobillies, que eu não sei o que são. Soul Boys. Stray Edges, que eu também não sei o que são. Clubbers, que é aquele pessoal que vai em raves e tudo mais. Eles têm uma visão mais de paz e amor, assim, quase hippie. De respeitar o meio ambiente e todas as pessoas, independente de raça, sexo e orientação sexual. Isso em 1990. Também surgiram os geeks, que é a versão meio gay do nerd. Bom, além dos geeks tem os grungers, que eu acho que os grungers são os caras do grunge, que todo mundo pensa que é grunge. Aí tem os otakus. Otakus são aquelas pessoas que gostam de ir em eventos de anime, gostam de ver anime, músicas de abertura de anime. Otaku é um termo ofensivo no Japão. E eu não sei porque que eles se intitulam otaku, se é um termo ofensivo. Daí também tem as patricinhas e mauricinhos, que eu acho que são os playboy e as pat. Não preciso entrar em detalhes, né? Riot Girls, que eu não faço a mínima ideia do que são, eu vou até ler agora pra ver do que se trata. Ah, são as mulheres hardcore, punk e feministas.
Rivet Heads, que eu não sei o que são. Ah, Rivet Heads são as pessoas que gostam de música industrial. Tracers, eu não sei pronunciar essa porra, que são os praticantes de parkour. Parkour. Na verdade eu fiz parkour por 2 semanas e desisti por causa da minha perna fodida. Em 2000 surgiram os Pit Boys, os indies e os emo. Por 2005, 2006 a moda emo estourou. Explodiu assim. Daí com isso veio também a moda de todo mundo odiar os emos. Daí qualquer roqueiro, qualquer pessoa que vestisse preto era emo. Eu já fui chamado de emo. Eu. Aquelas pessoas eram ignorantes e batiam em quem achavam que eram emos. Daí quem era emo acabava ficando com medo. Muita gente apanhava na rua sendo chamada de emo quando gostava, sei lá, de Iron Maiden. Daí nisso também veio aquela coisa dos roqueiros odiarem os emos. Na verdade os roqueiros não odeiam os emos, eles odeiam os emos que dizem que emocore é rock. Emocore não é rock, desculpa, é emocore. Nada contra o emocore, só que não é rock. É que nem os coloridos. Os roqueiros não odeiam os coloridos. Os roqueiros odeiam o fato dos coloridos dizerem que são rock, daí isso suja a imagem do rock. Os coloridos, pra quem não sabe, é aquelas pessoas que gostam de bandas coloridas. Oh, really? Agora entrando em outra tribo urbana que é muito pouco conhecida no Brasil, que são os visual keiers, ou os keiers, ou VKers, que é o pessoal que gosta de visual kei, que é o rock japonês. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre a música, mas os visual keiers, o visual kei em si, se subdivide. Dentro do visual kei tem o Osher Kei, que é a versão colorida. Procurem, se informem sobre o visual kei, vale a pena. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de algumas bandas que eu particularmente gosto muito e que são bem variadas. Então, eu falei um pouco das tribos urbanas. Concluindo, as tribos urbanas definem basicamente os teus gostos, os teus interesses. Era isso, esse foi meu vídeo, eu falei um pouco sobre as tribos urbanas. Agora, cabe a vocês deixarem aqui embaixo nos comentários alguma tribo urbana que eu deixei pra trás e falar um pouco sobre ela. Faça um vídeo resposta, sempre é divertido. Então, Ruiva, o teu assunto é o seguinte: tu vai pegar um estilo musical inglês, um estilo musical americano, um estilo musical italiano, um estilo musical japonês, um estilo musical francês e um estilo musical brasileiro. 6 estilos musicais que tu vai pesquisar um pouco, dar uma sinopse do que é, falar pelo menos o nome de 3 bandas e mostrar pelo menos uma música de cada estilo. Boa sorte! Por que eu ter lançado esse assunto? Para divulgar um pouco mais vários estilos que estão perdidos por aí, que ninguém conhece. Então, esse é o assunto.